Já estamos nos aproximando do término deste culto divino. Glória a Deus. Mas aqui em Jó, capítulo 7, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: os meus dias correm mais depressa do que a lançadeira de um tecelão, e terminam sem esperança. Glória a Deus. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. Eu quero meditar com você aqui acerca da brevidade da vida e de uma vida eterna que o Senhor, Ele promete para todos aqueles que creem. Quando Jó, ele diz aqui que a nossa vida, ela é como a lançadeira de um tecelão, ele está dizendo que a vida aqui nessa terra, ela é muito breve, ela passa muito rápido. E lá em Provérbios 27, versículo 1, diz a palavra de Deus que nós não podemos presumir no dia de amanhã, porque o amanhã ele não nos pertence. O amanhã ele pertence a Deus. Só Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Então a nossa vida aqui nessa terra, ela é muito breve, ela é muito incerta. E a maneira mais sábia de um homem viver aqui nessa terra é dedicar os seus dias para o Senhor, é depender de Deus para tudo nessa terra. Porque o salmista ele diz que a nossa vida é como a erva que aparece e logo desaparece. E dentro desse aspecto nós podemos observar, meus irmãos e ouvintes da palavra de Deus, que nós temos o mundo físico, as coisas materiais e as coisas espirituais. Mas a Bíblia diz que nós devemos focar a nossa vida naquilo que é eterno, naquilo que não, nas coisas aqui da terra, porque as coisas da terra elas são transitórias, elas são passageiras. Tudo aqui um dia irá passar. E a grande pergunta que nós fazemos nessa tarde: onde o homem passará a eternidade? Porque existe uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus. E é o homem que escolhe aqui nessa terra. O escritor aos Hebreus diz que depois da morte segue-se o juízo, e que só existe dois caminhos: um caminho estreito que leva o homem para Deus ou para o céu, mas existe um caminho largo, e esse caminho largo leva o homem para a perdição e a destruição eterna. E a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas o final é caminho de morte. E nessa tarde, meu prezado, eu quero trazer essa reflexão para você. Elias, ele confrontou o povo nos dias do rei Acabe, e ele diz: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Então nós não podemos seguir as coisas que são efêmeras e ao mesmo tempo seguir, dedicar-se uma vida a Deus.
E a Bíblia diz, irmãos, que a salvação, ela está disponível a toda a humanidade. E Deus, ele fala acerca dessa brevidade da vida. E ele diz: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque o amanhã não nos pertence. O apóstolo São Paulo diz: hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. E em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus, ele vai nos advertir que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas, elas serão acrescentadas. E nessa tarde é tarde de salvação. Em João 6:37, a palavra de Deus diz: disse Jesus: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então o Senhor está falando ao teu coração. A Bíblia Sagrada nos invoca que a salvação é para os humildes, é para aqueles que reconhecem o seu estado pecaminoso. A salvação é para aqueles que creem. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Deus, ele tem o perdão para toda a humanidade, porque através do sacrifício de Jesus Cristo, o homem agora ele pode se aproximar de Deus. Ele pode ter o perdão dos seus pecados. Ele pode ter a vida eterna, a salvação através de Jesus Cristo. E nessa tarde, basta que o homem creia. O escritor aos Hebreus, ele nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que creem e se aproximam dele. Amados, o desejo de Deus é que nenhum dos homens se perca, mas que todos sejam salvos, porque o nosso Deus é um Deus longânimo. É esse mesmo Deus que fez os céus e a terra, que fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele é um Deus paciente. Ele está dando oportunidade à humanidade todos os dias, para que os homens se arrependam dos seus pecados e recebam vida através de Jesus Cristo. Porque está escrito lá em Ezequiel 33:11, que Deus, ele não tem prazer na morte do pecador, mas que o pecador se arrependa dos seus pecados e receba vida e vida eterna através de Cristo Jesus. Porque foi especificamente para isso que o Filho de Deus veio a esta terra. Foi para salvar os pecadores. Jesus, ele veio a esta terra, ele se humanizou, ele entregou a sua vida na cruz do Calvário como nosso substituto. E a Bíblia diz que ele pagou um alto preço pela nossa salvação. Esse preço foi preço de sangue, porque não tinha ninguém justo nessa terra. Foi necessário que Deus enviasse seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, ressuscitar ao terceiro dia, para pagar o preço dos nossos pecados. E agora a salvação, ela está disponível a toda a humanidade. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que é necessário que o homem se arrependa dos seus pecados. O primeiro sermão de Jesus foi esse:
arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o tempo ele está cumprido. Então é necessário o homem se arrepender, é necessário o homem crer em Jesus, porque está escrito lá em João 3,16, que Deus ele amou a humanidade de uma tal maneira que ele enviou seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa vida ela só está através de Jesus Cristo. Basta que o homem se arrependa, creia e confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Paulo vai dizer: a saber que se com a tua boca você confessar a Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E por último, o homem precisa perseverar. Lá em Mateus 24:13 diz a palavra do Senhor, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Apocalipse 2:10, a parte B diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Talvez você se encontre aí distanciado, afastado do Evangelho, mas o Senhor ele tem um projeto na tua vida. Deus ele quer te salvar. Deus tem dado muitos livramentos para você, porque Ele está te dando a oportunidade para que você volte para Ele. E nessa tarde é tarde de salvação. Só Jesus Cristo salva. A palavra do Senhor vai nos informar que não existe outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Somente no nome de Jesus Cristo o homem tem a certeza da salvação e da vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então não são todos os caminhos que levam o homem para Deus ou para o céu, mas só existe um caminho. E este caminho chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador da humanidade. O apóstolo São Pedro, ele diz: mediante muitos deixarem a Jesus, Pedro olha para os discípulos, olha para si mesmo, mediante a indagação